Olá, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar um pouco o que anda acontecendo com relação ao conflito no Oriente Médio. E acho que todo mundo tem a noção de que é uma coisa grave que está acontecendo no planeta, mas pela dinamicidade dos acontecimentos, o excesso de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é normal se perder com isso. E eu acho que eu gostaria então de gravar esse vídeo para tentar deixar as coisas um pouco mais fáceis de entender. Talvez acabe esse vídeo ficando mais confuso do que estão no momento, mas é porque a situação é confusa. Mas pelo menos talvez ela faça um pouco mais de sentido. Aqui tem um mapa que eu desenhei aqui para vocês, para gente poder se localizar. Eu gosto muito de mexer com mapas de forma visual, sabe? Então eu achei importante trazer isso. Temos aqui a região do Egito e do Chifre da África, aqui embaixo a Etiópia, passando aqui em azul para o Rio Nilo. Aqui nós temos a região da Arábia e do Levante. Levante é onde a gente tem Israel, Líbano, Síria. Aqui é o Mar Mediterrâneo, que dá para a Europa. Logo acima disso temos a Turquia. E para cá a Grécia, a Ucrânia, a Rússia. Aqui tem o Cáucaso, onde temos a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Pode parecer irrelevante, mas são atores relevantes para essa situação. E para cá lá é a região que eu não desenhei, é a Ásia Central, China, Índia, Paquistão, Afeganistão, Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, que é a região onde tem o Estreito de Hormuz, que é basicamente a grande causa da crise que o mundo está correndo o risco de passar no momento. Principal região produtora de petróleo do mundo, e de um lado desse golfo tem os países árabes, do outro tem o Irã, que é um país que muitas pessoas chamam de persa, né? Mas persas são uma etnia dentro do Irã. Seria como dizer que o Brasil é o país dos paulistas. Não, é dos brasileiros, né? Não é um estado persa, é um estado iraniano. E isso é importante. Por que isso é importante, né? A gente vai chegar nisso também. Bom, para trazer um pouco de contexto, é importante entender que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Irã se consolidou como um parceiro dos Estados Unidos. Eles tinham uma aliança de exploração de petróleo com os britânicos no pré-guerra. Após essa guerra, eles tiveram um desentendimento com os britânicos e acabaram vindo do lado dos americanos no esforço anticomunista. Então, o regime do Shah, o que é o Shah? O Shah era o rei do Irã, o imperador do Irã. Eles tinham um viés muito pró-ocidente, o que implica que o quê? Que o Irã recebeu muito financiamento americano entre 1945 e 1970 para se industrializar e se modernizar como uma nação ocidental. Então você teve o crescimento de uma grande sociedade urbana, liberal, bem no estilo ocidental mesmo. Só que ao mesmo tempo você tinha um conflito com o Irã, digamos, o Irã interior, que é o Irã dos campos, das regiões rurais, das cidades religiosas com milhares de anos. E esse Irã, ele era um Irã xiita, que se via oprimido por essas políticas liberais, sabe? Digamos, como por exemplo aqui no Brasil, muitos evangélicos se sentem atacados pelas políticas liberais pró-LGBT. Entende? Então, quando essa população conservadora do Irã via essas políticas ocidentais chegando no país delas e basicamente retirando a importância da religião na vida dessas pessoas, houve um grande movimento em oposição a isso dentro da parte religiosa. Mas não foi só aí. Lembrar que o Irã ele estava próximo da União Soviética, próximo da China, né? Ambos estão bem por aqui. E era um país urbano industrializado, então também existia um grande movimento comunista no Irã. Então, quando chegou em 1979, que foi o momento que teve a revolução no Irã, revolução islâmica, né? Ela inicialmente não era uma revolução exatamente islâmica, ela era uma revolução antimonarquista. Então, o governo que foi derrubado do Shah, que hoje em dia o atual candidato a Shah é o filho desse Shah original, né? O governo desse Shah que foi derrubado, ele foi derrubado pela sociedade civil como um todo. Então você teve os religiosos que não gostavam do Shah por conta das suas políticas ocidentais, você teve a população civil que não gostava que o governo do Shah ele era autoritário, ou seja, ao mesmo tempo que ele incentivava que as pessoas tivessem uma vida ocidentalizada, tipo assim, liberal do ponto de vista do consumo,
não era liberal do ponto de vista democrático. O direito a se autoproclamar não era tão bem visto assim. E tinha também os movimentos comunistas querendo fazer essa mudança no regime que sentiam que oprimiam eles, do ponto de vista econômico. Então, quando esses três grupos se juntaram para derrubar o regime autocrático da monarquia, houve um momento de instabilidade no país, em que ninguém sabia quem estava realmente no poder, os religiosos tinham uma certa proeminência pela quantidade, mas ainda assim eles eram mais fortes no interior do que nas grandes cidades. E nesse momento, um grupo de universitários resolveu invadir a embaixada americana e fazer de reféns os embaixadores que estavam lá, porque na década de 1900, não lembro o ano exato, acho que é 50, na década de 50, houve um movimento democrático no Irã que estava tentando fazer uma república, uma monarquia parlamentarista, tirando poderes do Shah, e os britânicos derrubaram esse movimento, e através de espionagem por meio da sua embaixada. Então, quando teve esse segundo movimento republicano, os iranianos, né, a população iraniana, não é o governo, foi a população iraniana, assim, militante, claro, fez esse ataque à embaixada americana no sentido de evitar que os americanos utilizassem aquilo como uma base de espionagem para derrubar o governo que estava se colocando. Só que quando eles fizeram isso, eles descobriram uma coisa muito curiosa, que isso não é teoria da conspiração, isso são coisas públicas hoje em dia. Eles descobriram que aquela embaixada em Teherã, ela era a base da CIA para todas as ações secretas do Serviço Secreto Americano na Ásia. Então eles tinham naquela base todas as informações sobre os espiões que eles haviam na União Soviética, na China, infiltrados no Vietnã. Você tinha equipamentos militares de alto nível. Você tinha uma impressora de dólar. Das poucas impressoras de notas de dólar que existiam fora dos Estados Unidos, uma delas estava em Teherã. E então, quando houve esse sequestro dos membros da embaixada, de repente o governo de Teherã tinha acesso a todas as informações, inclusive que provavam que os americanos haviam ajudado os britânicos a derrubar o último governo democrático que eles tentaram fazer. E basicamente os iranianos usaram isso para afrontar os americanos, dizendo que vocês nos sabotaram, vocês devem se pedir desculpas, pagar indenizações, a gente tem que colocar isso à mesa, vocês têm que admitir o erro. E o governo americano se sentiu completamente ofendido com isso, afinal não foi apenas um insulto o que ter invadido a embaixada americana e perdido os diplomatas. Foi uma grande afronta a todo o serviço secreto americano, há anos de investimento em inteligência, então o governo americano ficou muito ressentido. E nisso eles resolveram apoiar o Saddam Hussein. Saddam Hussein era o presidente ditador do Iraque, que mais recentemente se envolveu em outros conflitos nos anos 2000, mas na década de 70 ele estava aliado aos Estados Unidos. Ele ajudava a vender vender petróleo em dólares para os Estados Unidos. Ele fazia parte desse mesmo sistema de aliança entre países exportadores de petróleo e Estados Unidos da região do Golfo. E o Saddam Hussein tinha interesse em invadir essa região do Irã, que é, como você pode ver, aqui, a fronteira do Irã ela vem até aqui, mas você tem um espaçozinho plano aqui. Esse é um espaço plano em que existe uma grande população etnicamente árabe, mas é etnicamente árabe xiita, né? Então eles têm uma ligação, eles se veem como parte dessa sociedade iraniana, não persa, e de religião xiita. Mas havia então o interesse do Iraque de expandir seu território e conquistar essa região. Então, financiados pelos americanos, que estavam querendo punir o Irã pela ofensa que ele cometeu, o Iraque atacou o Irã. E isso foi uma guerra sangrenta, que eles imaginavam que ia ser uma guerra fácil, porque o Irã tinha acabado de decapitar todos os generais do Shah e estava recriando seu exército do zero. Ou seja, era um país completamente fragilizado. Bem parecido com como ele está hoje. Só que como houve esse ataque, o Irã foi capaz de se unir, e não só se unir, como foi capaz que o clero, os líderes xiitas, né, os ayatollahs, fossem capazes de organizar a sociedade em volta deles. Pois como eles eram um grupo mais numeroso, mais disposto a lutar e morrer pelo país, inclusive nesse conflito, eles se tornaram a liderança da revolução. Então, essa guerra deu poder aos ayatollahs para criar a República Islâmica. Era uma república, como o movimento era republicano inicialmente queria, então o Irã tem a eleição de presidente, governadores, prefeitos, governadores já não tenho certeza, mas prefeitos,
E os líderes religiosos conseguiram se colocar como um poder acima do executivo. Imagina que para a República Islâmica, a jurisprudência islâmica, isto é, a jurisprudência que se tira a partir do Alcorão, é como se fosse uma palavra final. É a constituição do país, basicamente. Então, todas as leis podem existir que não estejam em desacordo com a jurisprudência islâmica. Então, eles se tornaram um poder moderador, uma espécie de poder moderador que estava acima dos outros poderes que poderiam, os ayatollahs, vetar ou permitir o que eles quisessem. Eles falassem, isso não é permitido, estava negado, isso é permitido, está aprovado. Então, pode ir à votação da democracia, no caso, né? E então os ayatollahs conseguem consolidar o seu poder nessa guerra, derrotam o Iraque. Eles sofrem, o Irã sofreu muito, perdeu muitos jovens nessa guerra, mas isso foi um conflito essencial para o Irã criar uma unidade nacional. Então, aquela unidade nacional que surgiu contra a monarquia, mas não era pró o clero, se tornou uma unidade pró-clero durante o conflito. Então, eles conseguiram formar um país altamente autocrático e fundamentalista. Só que, ao mesmo tempo, você deve lembrar que dentro desse país autocrático fundamentalista existe uma minoria liberal, uma sociedade civil, industrial, comercial. Então, a política dentro do Irã, ela existe situação e oposição. Basicamente, a situação e oposição que existe no Irã vocês têm os membros de linha dura do exército, da guarda revolucionária, do clero, que são a favor do Irã se tornar um país de confronto contra a influência ocidental no Oriente Médio, porque eles consideram que o Ocidente ele invade o Oriente Médio para tirar vantagem dos países da região e, portanto, são uma presença danosa à região. E você tem a oposição que é pró-ocidental. E aí o que eles propõem? Eles propõem que o Irã faça as pazes com os Estados Unidos. Foi a oposição que negociou a devolução dos reféns, por exemplo, na década de, acho que, 80. Aí eu já estou chutando, desculpa, mas foi entre 70 e 90. Foi a oposição que negociou a devolução dos reféns, foi a oposição que negociou o acordo nuclear, que foi feito junto com o governo Obama. E é a oposição que estava no poder no Irã até 2024. Porque em 2024 você tem a morte do presidente num acidente de helicóptero. Nisso quem assume é um líder de linha dura. E logo em seguida começa o conflito Israel-Palestina, troca de mísseis entre Israel e Irã. Então, a liderança que tem do Irã hoje em dia é uma liderança linha dura. Isso é uma coisa importante para levar em consideração. Agora que explicamos esse breve contexto histórico, vamos voltar para a região aqui do Oriente Médio. Porque, como é que esse conflito começou? Esse conflito, como eu posso dizer aqui, pode talvez tenha ficado um pouco implícito, ele começou em 79. Quando houve a Revolução, e até hoje a Revolução não foi aceita pelos Estados Unidos. Mas até hoje tem o objetivo de ver o Irã retornar a ser um aliado regional. E é por isso que o Irã sofre sanções há 40 anos. E isso fez com uma situação em que o Irã se tornou um país dependente da China, dependente da Rússia. Afinal, ele está sancionado pelas potências ocidentais e não faz comércio com o Ocidente. Ele vai fazer comércio com os poucos países que podem fazer comércio com ele em grande quantidade, claro. Então ele é um grande parceiro comercial da Rússia, da China, do Brasil também, que é do BRICS, não reconhece as sanções americanas. Então, em parte a gente reconhece. Então acontece que o Irã ele tem uma economia que se tornou muito independente da economia americana. Então as sanções perderam muita força. Mas ainda assim, se as sanções fossem levantadas, ou seja, se tirassem as sanções, pensa que de repente um mundo inteiro de novas oportunidades surgiriam para o Irã. Então quando o Irã entra no seu programa nuclear, em decorrência da guerra ao terror em que os americanos resolveram invadir o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, então eles se sentiram ameaçados. Afinal, se alguém invade os seus dois vizinhos imediatos, você pode supor que ele talvez não tenha intenções muito boas com você, principalmente quando ele te coloca na mesma lista de eixo do mal que os seus vizinhos imediatos. Então é a partir desse contexto que o Irã resolve de fato desenvolver uma arma nuclear.
E então ele passa a investir muito no seu programa nuclear. O problema é que o quê? É que isso é algo mal visto pela comunidade internacional, principalmente pelos países da região e pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles resolveram então aumentar as sanções contra o Irã e começar uma negociação para forçar o Irã a abandonar seu programa nuclear. E isso foi alcançado. Em 2015, Obama, junto com o presidente do Irã, que tinha sido eleito, que era um presidente moderado, após o Ahmadinejad ter saído do poder, que era um presidente em linha dura, ele consegue negociar um acordo nuclear em que o Irã aceita permitir que as agências internacionais da ONU inspecionem as suas unidades nucleares para garantir que eles não estavam fazendo urânio enriquecido o suficiente para fazer armas. Eles estariam utilizando urânio apenas para fins pacíficos, de geração de energia, mas para fins médicos. E faz sentido eles precisarem disso, leve em consideração que eles são um país que está numa região montanhosa e tem regiões desérticas, então secas não são coisas tão incomuns, não você pode depender tanto de energia hidrelétrica. Mas claro que você pode argumentar que não tem tanta razão se eles têm tanto petróleo. Eles podem viver de energia térmica. Bom, aí é uma outra discussão. A questão é, o acordo foi alcançado em 2015. E isso enfureceu muito o lobby israelense. Vamos falar de lobbies agora, né? O que é um lobby? Um lobby nos Estados Unidos, basicamente, é um grupo de pessoas, ou uma empresa, uma corporação, que se dedicam a influenciar parlamentares a seguir um caminho específico. Então, por exemplo, existe nos Estados Unidos o lobby da indústria armamentista, que basicamente a ARF, né, a NRA, National Rifle Association, NRA, a Associação Nacional do Rifle dos Estados Unidos, ela tem vários colaboradores que contribuem com eles financeiramente e ela apoia políticos a serem eleitos para a Câmara. E esses políticos, eles assumem o compromisso de defender os interesses da NRA na Câmara. Então, eles vão lutar até o fim para que o porte de armas não seja limitado nos Estados Unidos. E isso não é uma coisa escondida, isso é uma coisa legalizada. Acontece que esse não é só o único lobby, né? Um lobby muito poderoso é o lobby israelense. E, israelenses são do mal, estão fazendo isso para manipular o mundo? Não. Você deve levar em consideração que eles são um povo que sofreu perseguição ao longo da história, que vive em um país que é em uma região instável e que realmente tem problema com todos os seus vizinhos, não só com os seus vizinhos, como o povo da sua terra, né, que são os palestinos. O povo da terra que eles estão ocupando também não tem problemas com eles. Então, existe realmente uma insegurança de que Israel é um país, de certa forma, inviável, porque você está o tempo inteiro sob risco de ter conflitos. Então, é interessante para os israelenses ter influência no governo americano para garantir que o governo americano irá garantir a segurança de Israel. Certo? E só que o que acontece? Existem pessoas que são mais radicais. Dentro desses lobbies existem sublobbies ou pessoas específicas que têm suas vontades individuais. Um bilionário é capaz de fazer muitas coisas com poucos milhões numa câmera. Então, existem os grupos de lobbies que são os cristãos sionistas e os sionistas radicais, digamos, né? Que é o pessoal que acredita que o objetivo deles com Israel é fazer com que Israel cumpra a profecia bíblica que foi prometida a eles, que é a profecia de criar a grande Israel. O que é a grande Israel? Segundo a interpretação bíblica deles, né, Israel não deve ser apenas esse país, desse tamanho. Segundo a profecia bíblica, ele deve ir do rio Nilo ao rio Eufrates. Ou seja, Israel deve ocupar toda a região entre o Egito e o Irã. Quando eles fizerem isso, eles estarão não apenas cumprindo uma profecia, mas eles estarão, na verdade, muito seguros. Afinal, eles teriam uma grande região de buffer zones, né, zonas espaçadas em que seus inimigos teriam que atravessar para poder atacar eles, seriam muito mais facilmente protegidos diante de ameaças. Se tornariam a maior potência econômica da região.
isso sem dúvida. E possivelmente seria uma potência global, principalmente considerando que Israel, do tamanho que já é, e sem todo o petróleo que existe nessa região, já é uma potência tecnológica, já é uma potência militar. Então, realmente seria uma potência econômica muito poderosa. E então essas pessoas trabalham para isso. E trabalham para isso no sentido de que eles não controlam sozinhos o governo de Israel, eles não controlam sozinho o governo americano. Mas eles tentam influenciar um deputado a aprovar uma lei nessa direção, um presidente a fazer um ataque. E basicamente eles conseguiram encontrar uma pessoa disposta a fazer isso por eles, que é o Donald Trump. Donald Trump, quando ele é eleito em 2016 e assume em 2017, ele recebeu grande apoio do lobby israelense para assumir o poder, e as suas primeiras medidas provaram isso. Bom, em 2015 foi assinado o acordo entre Estados Unidos e Irã, que basicamente iria retirar as sanções do Irã e o Irã ia se comprometer a ter um programa nuclear inspecionado apenas para fins pacíficos. Mas em 2017, Donald Trump ele resolve fazer uma ação ousada. Ele transfere a embaixada americana de Tel Aviv em Israel para Jerusalém, que também fica em Israel, mas é uma cidade dividida entre uma parte israelense e uma cidade palestina. Então havia o consenso internacional de que Jerusalém não poderia ser a capital de Israel, porque se tornaria uma situação em que Israel estaria declarando seu interesse de ter soberania por toda Jerusalém e consequentemente, por toda a Palestina, eventualmente. Então, isso foi algo que enfureceu muito os países árabes, e os palestinos, e o Irã, e a Turquia, principalmente, que são os países mais interessados nessa região, e porque foi uma quebra de acordos, foi uma quebra diplomática. E em 2018, Estados Unidos, Donald Trump, cancelam um acordo nuclear com o Irã. Eles falam que eles não aceitam retirar sanções do Irã em troca desse acordo nuclear, porque o Irã enriqueceria muito com o fim das sanções. Afinal, como eu disse, eles têm uma economia já desenvolvida em um nível, sei lá, próximo ou superior até mesmo ao Brasil em algumas regiões, estando sancionados. Você abrindo eles para o comércio internacional com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a Austrália, com todos os países do mundo, e podendo vender o seu petróleo a preços de mercado, porque eles são obrigados a vender com preço de desconto para os seus aliados, por conta das sanções, é um país que enriqueceria muito rápido. Então ele poderia até não ter armas nucleares, mas ele poderia desenvolver um grande sistema de mísseis. Eles teriam dinheiro para financiar todas as suas proxies. O que são proxies? Proxies são grupos militantes, milícias locais, que são financiadas por um governo exterior. Então, por exemplo, o Irã financia os Houthi, que são um grupo xiita que é separatista e quer a sua independência dentro do Iêmen. E esse grupo, em troca do apoio que eles recebem do Irã financeiramente, militarmente, diplomaticamente, eles apoiam o Irã em suas atividades. Então, por exemplo, durante o conflito com Israel, que o Irã se envolveu, os Houthis assumiram o compromisso de fechar esse estreito. Como que eles fecham? Simplesmente com mísseis. Se você tem mísseis caindo em um estreito, você não quer que seu navio, que vale bilhões de dólares, passe por lá. Ele pode até passar e não sofrer nenhum dano, mas o risco de sofrer é muito alto e o custo disso é muito alto. Então é melhor nem passar. Eles também financiam o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo de árabes xiitas e palestinos também, que se formou no Líbano após Israel invadir o Líbano na Guerra Civil do Líbano. E aí, basicamente, eles têm o objetivo de recuperar as terras palestinas que foram tomadas por Israel. E também a mesma coisa na faixa de Gaza. Todos esses três grupos, além do governo Assad que existia nessa época e algumas milícias dentro do Iraque, eram financiadas e apoiadas pelo Irã. E você ter um país que faz isso enriquecendo, significa que essas milícias também poderiam crescer. Então qual seria a consequência disso? A consequência disso não é que haveria terrorismo durante todo o Oriente Médio.
A consequência disso é que essas milícias se tornariam países. Então, os Houthi poderiam dominar todo o Iêmen e virar um país independente. O Hezbollah poderia dominar a política do Líbano. O Assad continuar no poder na Síria. O Iraque ser controlado pelas milícias xiitas. E se livrar do Estado Islâmico, que era um grupo sunita, eles eram inimigos dos iranianos, né? Caso alguém pense que o Irã financiava o Estado Islâmico. O Irã era inimigo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico queria matar todos os xiitas, o Irã é xiita. Então essas seriam as principais consequências do Irã se tornar mais poderoso. E o Irã se tornando mais poderoso, isso também significa que ele seria capaz de exercer mais influência sobre os países do Golfo. E eventualmente ele poderia se tornar uma potência regional hegemônica. Porque eles seriam muito mais poderosos, tanto que os árabes, que são muito fragmentados para ser fortes o suficientes, quanto que os israelenses, que estão muito, digamos, limitados territorialmente e cercados de países hostis para poder ser capazes de bater de frente com todo o Oriente Médio de uma vez só, tanto que os turcos. Porque os turcos, no caso, seriam o maior desafio do Irã, mas os turcos eles são mais projetados ao ocidente. Eles têm interesses nessas regiões, mas eles têm mais interesses focados mais em manter as fronteiras atuais e talvez pegando partes da Síria, partes das regiões curdas, mas o foco deles é a influência para o mar e a Somália também. Então acaba que os iranianos e os turcos, eles acabam sendo, de certa forma, um pouco parceiros nessa relação. Eles têm pontos de conflito, que a gente vai chegar nisso ainda, mas eles também têm muitos pontos de convergência. E, então, deixa eu limpar isso um pouco. Só para ficar menos poluído. Coisa rápida. Tá bom o suficiente, né? Então você tem um medo muito grande de Israel de que o Irã se torne um país hegemonicamente poderoso na região, porque isso impediria que Israel pudesse se tornar o país hegemônico da região. E não só isso, como seria o seu principal rival. Um país que tem interesse direto na independência dos estados palestinos. Não só na independência dos estados palestinos, mas na realidade na reunificação da Palestina como um país independente, né? Esse seria o interesse do Irã na região. Portanto, por isso que essa é a ideia de destruir Israel. Não é destruir Israel no sentido de terraplanar, como eles fizeram em Gaza. É destruir Israel no sentido de você pegar a instituição, o Estado de Israel, que é um Estado etno-judaico sionista, né? E que os judeus hebraicos acabam tendo mais direitos do que os palestinos, cristãos ou muçulmanos, e transformar isso em um país laico ou minimamente uma república religiosa, que seria, num campo ideal, um país laico em que judeus e hebreus, israelenses e palestinos poderiam viver em paz, mas a tendência real é que a situação se invertesse mais para um país palestino que domina os hebreus, tipo no sentido de vendetta, sabe? Geralmente a roda da fortuna virando ao contrário. Então isso não é do interesse de Israel, nem um pouco, de que o país mais poderoso da região queira fazer isso com eles. Então, quando o Donald Trump é eleito, manda a capital da embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, ele está meio que dando o primeiro sinal desse conflito. E o segundo sinal desse conflito é em 2018, quando ele rompe o acordo nuclear e diz para o Irã: nós não confiamos que vocês não vão desenvolver armas nucleares, então nós vamos retomar as sanções para garantir que vocês vão ser capazes de fazer isso. E isso é uma grande traição à visão dos iranianos, que tinham eleito um governo pró-Ocidente para negociar a paz. Então, quando esse governo pró-Ocidente é traído pelo Donald Trump, naturalmente o governo seguinte vira um governo linha dura. E esse governo linha dura, então, passa a se preparar para a guerra. Então, é a partir dessa ruptura que o Irã começa o seu programa de mísseis balísticos de longa distância, curiosamente, com o apoio da Rússia.
E aí a gente sabe que os americanos já começaram a se preparar para essa guerra nesse momento, porque 2 anos depois eles começaram essa guerra. Muita gente não se lembra disso, porque é uma coisa que passou rápido, né? Mas em 2020, o general Qasem Soleimani, se eu não me engano, que era o principal general da Guarda Revolucionária Iraniana, um herói de guerra da Revolução, que eles lutaram contra o Iraque, uma figura importante internacional. Ele também era responsável pela comunicação do Irã com as suas proxies, os seus representantes na Síria e no Líbano. Então um dia, quando ele estava fazendo esse trajeto, os americanos identificaram que ele estava ali e fizeram um ataque com drones contra ele, matando o general Soleimani, que era um herói nacional iraniano, sabendo que isso seria uma provocação. E, naturalmente, os iranianos responderam lançando mísseis nas bases militares dos Estados Unidos no Iraque, também tentando atacar Israel, mas não conseguindo. E isso tinha tudo para escalar para uma guerra em larga escala, pois o Trump havia avisado antes que os iranianos não retaliarem, pois se eles retaliassem, os Estados Unidos iria contra-atacar novamente. Mas felizmente fomos salvos de uma terceira guerra mundial adiantada por um pequeno vírus chamado coronavírus. E aí a Covid-19 causou uma paralisação da economia global, então essa guerra ficou resfriada. Mas estar resfriada não significa que ela acabou. A realidade é que não foi assinado nenhum acordo. O que ocorreu foi apenas um armistício informal. Parar de trocar farpas, trocar mísseis e focar em enfrentar a pandemia. Acontece que, nesse meio tempo, o Irã se preparou para esse conflito. Afinal, eles já sabem desde 2020 que os americanos estão vindo para pegar eles. E nesse meio tempo começou a guerra do Irã com a Rússia começou a usar muitos drones iranianos no seu conflito, então virou uma fonte de renda e uma fonte de teste de armas nucleares para o Irã, que permitiu desenvolver uma frota de drones muito poderosa, porque agora eles têm drones treinados em combate e com uma expertise de produção bélica de oferta a nível guerra Rússia-Ucrânia. Eles estão abastecendo essa guerra há mais de 2 anos. Acho que quase 4 anos, né? Nossa, tem tempo essa guerra já, hein? Coisa triste. Então, o Irã ele está atualmente numa situação em que ele tem um programa de mísseis bem desenvolvido, e eles têm, que provavelmente eles fizeram com a ajuda dos russos, que tem um programa de mísseis muito desenvolvido também, e tem um programa de drones muito desenvolvido também. E basicamente eles prepararam toda a sua estratégia de defesa contra os Estados Unidos com base nesses 2 programas. Vamos voltar um pouco agora para Israel e Palestina. Mais especificamente, Israel e Emirados Árabes. Porque o que acontece? Os Emirados Árabes, eles são um grupo de países do Golfo Pérsico, um grupo de emirados, né, que são basicamente províncias, né, que compõem um país, que são os Emirados Árabes Unidos, e eles se projetaram nos últimos anos como uma potência econômica regional. Eles eram apenas mais um dos países produtores de petróleo, ricos, mas todos menores que a Arábia Saudita, que é o país grandão aqui, que tem a maior população e tem as maiores reservas de petróleo. Mas os Emirados Árabes, eles conseguiram seguir uma estratégia de diversificação econômica em que eles se tornaram basicamente um centro de turismo e de finanças do planeta. Um dos centros, né? Então, eles começaram a receber muitos imigrantes, turistas, capital estrangeiro, se colocaram como um país seguro no meio do Oriente Médio. Então, eles conseguiram isso por meio de alianças com os Estados Unidos e com Israel. Basicamente, eles conseguiram acesso a esse mercado, principalmente por meio dessas alianças que se configuraram nos Acordos de Abraão. Os Acordos de Abraão foram acordos feitos pelo Donald Trump com os Emirados Árabes, o Marrocos, os sauditas participaram da negociação, mas não assinaram, e com os israelenses. Em que, basicamente, o que ocorreria é: os países que assinassem os Acordos de Abraão reconheceriam a existência de Israel, e quando é reconhecer a existência, é o direito de existir, ou seja, eles deixariam de defender que a Palestina substituísse Israel, e Israel iria então fazer acordos comerciais com esses países. E desde então, quando foram assinados os Acordos de Abraão, se eu não me engano em 23,
2023 ou 2024, nessa faixa aí pós-pandemia, no fim do primeiro governo Trump. Ah não, calma. Trump saiu em 2020, então foi antes. Estava me confundindo aqui, não confio em tudo que eu falo. Mas basicamente os acordos de Abraão permitiram com que os Emirados Árabes e Israel passassem a trabalhar juntos. Por que eles resolveram trabalhar juntos? Porque eles têm rivais em comum. Basicamente, atualmente, os Emirados Árabes e Israel cooperam em quase todos os conflitos. Eles cooperam na região da Somália, apoiando a Somalilândia. Eles cooperam na região do Sudão. Eles cooperam contra os Houthi no Iêmen. E, basicamente, eles têm quais inimigos em comum? Os Emirados Árabes, eles tinham a Arábia Saudita como uma aliada, porque ele era o país mais poderoso, mas agora eles querem se projetar como mais poderosos que a Arábia Saudita. Então eles estão tentando eclipsar a Arábia Saudita para assumir esse poder. Então eles estão juntos com Israel nesse esse objetivo de eclipsar a Arábia Saudita, que é o país mais fundamentalista do mundo islâmico. Eles têm o objetivo de eclipsar a Turquia, porque a Turquia tenta competir com os Emirados Árabes na região do controle dos estreitos e também compete com Israel no controle da Síria. E ambos têm interesse em eclipsar o Irã, porque a maior ameaça para os Emirados Árabes é o Irã. Por quê? Porque todos os outros vizinhos eles estão mais ou menos equiparados em poder. Os Emirados Árabes eles têm uma população um pouco maior, mas assim, você consegue compensar isso com mais tecnologia. Mas com o Irã é diferente. Porque o Irã, se você olhar aqui a região dos estreitos, isso aqui é curto, tá, gente? Isso aqui não é coisa de milhares de quilômetros, não. É dezenas a centenas só. Então, você tem de um lado um paredão de montanhas e aqui uma grande planície desértica. Não tem muito onde você esconder coisas, esconder armas, esconder bases, esconder mísseis nessa região. E por ser desértico, a maior parte dessa região é inabitável. Então as cidades são muito concentradas também. Enquanto no Irã, as cidades principais estão todas para o norte do país. Você tem algumas menores no sul, mas as principais estão para o norte do país. E aqui nessa cadeia de montanhas você pode ter quantas bases militares e mísseis escondidos, quantos você quiser. E é muito fácil atacar um míssil aqui. Então, o interesse dos Emirados Árabes e de Israel, conforme o Irã, são os mesmos. Impedir que ele se torne um país poderoso, capaz de se tornar hegemônico na região, e tornar ele um país fraco, quebrado e preferencialmente desmantelado. Desmantelado, isso quer dizer o quê? No Irã, você tem muitas minorias. Vai ser roxinho. Você tem aqui, nessa região aqui é o Azerbaijão. Os azeres são uma etnia de turcos xiitas, de cultura seminômade, assim. Hoje em dia, claro, eles vivem em cidade, mas há muita valorização dessa ideia do pastor, migrante, né? Mas assim, mais como uma questão saudosista, né? Naturalmente, hoje em dia é um lugar urbanizado. E 40% dos azeres vivem nessa região. Isso aqui está apagado. 40% dos azeres vivem no Azerbaijão. Os outros 60% vivem no Azerbaijão iraniano, porque o Azerbaijão originalmente pertencia ao Irã, né, assim, 1900 e bolinha, 1800 e bolinha. Só que quando o Império Russo, 1800 e bolinha, 1900 e bolinha, invadiu o Irã, eles tomaram essa região. E aí essa virou o Estado Azerbaijão Russo. E depois a República Socialista Soviética do Azerbaijão. Então, você criou, com o fim da União Soviética, um Azerbaijão independente que tem menos azerbaijanos do que o Azerbaijão iraniano. Então, um dos conflitos que Israel e os Emirados Árabes tentam estimular na região é um conflito separatista dos azerbaijanos para se separar do Irã e se juntar ao Azerbaijão. Outro conflito, que também existe interesse, é o dos curdos. Os curdos são um grupo étnico, né, que vive nesse miolo aqui, entre Turquia, Síria, Iraque e Irã, mas eles controlam uma partezinha do Irã aqui nas montanhas ocidentais. Então a ideia também é que esse grupo também gere trabalho para o governo central, buscando se seccionar e talvez se juntar aos curdos iraquianos, que têm maior independência. Nessa região aqui, entre o Paquistão e entre o Irã, existe uma etnia chamada
Baluk. Os Baluques são um povo que vive entre essas duas fronteiras. Aqui é uma região predominantemente desértica e montanhosa, então não é uma região muito urbanizada, mas eles vivem predominantemente nessa fronteira e querem ter a sua independência. Eles querem criar o Baluquistão, igual o Paquistão. Estão basicamente significa terra de, então Baluquistão, terra dos Baluques. Paquistão, terra dos Paques. Afeganistão, terra dos afegãos. E, então tem essa região aqui também querendo independência. E você tem também nessa região predominantemente árabes, que podem também ter uma secessão para outra região, além de muitas outras minorias, mas que já são muito mais homogêneas com o resto do Irã do que com relação a essas duas. Então, a estratégia dos Emirados Árabes e de Israel era que... Eu estou me precipitando. Basicamente, a gente teve em outubro de 24 o ataque do Hamas contra Israel, que foi aquele ataque televisionado, terrível, que eles invadiram cidades perto da faixa de Gaza, sequestraram pessoas, levaram para a faixa de Gaza. E por que eles fizeram isso? Bom, basicamente, o nome da operação do Hamas que eles deram foi Tempestade Al-Aqsa. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é o nome de uma mesquita em Jerusalém. E essa mesquita, ela foi construída quando os árabes conquistaram, os muçulmanos no caso já, conquistaram Jerusalém dos romanos, que haviam destruído o segundo templo dos judeus, e resolveram reconstruir o segundo templo. Só que eles, em vez de, como eles eram muçulmanos e acreditavam no Deus de Abraão, mas estavam seguindo uma religião diferente da judaica, que era uma religião nova que estava surgindo, que era islâmica, eles reconstruíram o terceiro templo como uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, que seria um lugar também onde Mohammed subiu aos céus e também onde o primeiro califa rezou sobre os escombros do segundo templo. Basicamente, os muçulmanos construíram essa mesquita em cima de onde os judeus querem construir o terceiro templo, que é uma previsão do Torá. Tipo, é algo que, se você é um judeu que acredita no Torá, você acredita que eventualmente, algum dia, o terceiro templo será erguido. Esse terceiro templo tem que ser no mesmo lugar que foi o segundo? Não. Nada diz que sim, isso. Mas há pessoas, há sionistas radicais, que acreditam que sim, que eles têm que construir o terceiro templo, onde era o segundo, e para isso eles vão ter que algum dia destruir a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Problema, se eles fizerem isso, vai causar uma guerra. Basicamente, todos os países árabes vão, se eles não forem eles mesmos atacar, vão encher de voluntários irritados com Israel, querendo atacar Israel por destruir a mesquita. E aí, qual que é então a questão? Isso é um medo. Não estou falando que Israel está fazendo isso, mas isso é um medo que existe na mentalidade de todos os palestinos, todos os muçulmanos da região, de que Israel queira dominar a Palestina e em seguida destruir a mesquita de Al-Aqsa para construir o terceiro templo. Então, em 2024, você teve várias ações da polícia israelense contra palestinos e muçulmanos em Jerusalém. E uma das mais graves foi quando a polícia invadiu a mesquita de Al-Aqsa e prendeu pessoas lá dentro, que antes a mesquita era vista como um lugar religioso, um lugar inviolável. Assim como uma sinagoga seria um lugar inviolável também. E então isso foi considerado uma grande afronta, e ao mesmo tempo que Israel fazia isso, os acordos de Abraão estavam sendo assinados. Os Emirados Árabes já tinham assinado, e eles estavam tentando convencer os sauditas a assinarem também. E basicamente, se os sauditas e os Emirados Árabes assinassem isso, todo mundo árabe não teria resistência a dizer que Israel não poderia dominar a região mais, porque eles são as principais vozes, tanto financeiras quanto políticas disso. Então, o ataque do Hamas no dia 8, não deve ser dia 8, mas foi em outubro de 24, ele foi voltado a trazer a causa palestina de volta à centralidade do debate internacional. Porque a impressão que se havia dentre as pessoas que defendem a causa palestina é que era uma causa perdida. Israel já havia derrotado todos os esforços que os palestinos haviam tido para uma luta armada,
havia conseguido sufocar todos os esforços para uma solução pacífica na ONU, e agora estavam negociando a normalização das relações com os principais defensores da causa palestina. Então, basicamente, se esse acordo fosse assinado, basicamente os palestinos entendiam que eles estavam acabados. Então, o ataque de 8 de... É 8? Eu estou falando 8 sem parar, mas não tenho certeza. O ataque de outubro de 24, ele foi meio que uma ação desesperada para tentar trazer a causa deles de volta. Foi uma provocação, realmente. Eles fizeram aquele ataque para provocar Israel, para que Israel retaliasse, e aí o mundo visse novamente, olha, aquelas pessoas estão lutando, elas estão sendo enfrentadas, bombardeadas. Só que eu acho que eles não esperavam que Israel fosse retaliar com tanta força quanto retaliou. Então, Israel, em resposta a isso, começou a fazer um genocídio na faixa de Gaza. E quando eu digo genocídio, não leve como uma opinião minha, leve como algo que se encaixa na definição legal da palavra. O que não é o que eu vim debater aqui. E entendo também que os iranianos foram os únicos que defenderam os palestinos nesse conflito. Os turcos defenderam retoricamente, porque a Turquia tenta se projetar como uma liderança do mundo islâmico hoje em dia, mas não passou da retórica. E os sauditas e os Emirados, eles estão muito focados em normalizar as relações com Israel e com os Estados Unidos para poder se desenvolver economicamente de forma alternativa ao petróleo. Afinal, eles sabem que eventualmente o petróleo vai perder importância. Seja pelo esgotamento das reservas, daqui a algumas dezenas de anos, seja pela ascensão da energia renovável e a ineficácia do petróleo como uma fonte de energia, que pode ocorrer em menos de dezenas de anos. Então, o foco das monarquias árabes é basicamente sobreviver, por isso que eles estão abrindo mão dos palestinos, não é mais o foco deles. Só que quando houve esse ataque de Israel à faixa de Gaza, isso reacendeu a causa palestina em um nível em que se tornou inviável você poder assinar um acordo de Abraão com Israel, sendo um país árabe. Você enfrentaria muita oposição da sua população interna se você fizesse isso. Então acabou que essa normalização se paralisou, mas o conflito continuou acontecendo. E o Irã entrou nesse conflito. Vamos lembrar que o Irã já estava se preparando para essa guerra desde 2020. E a defesa de Israel não mudou muito desde 2020 para cá. Então o que eles fizeram foi desenvolver táticas para ultrapassar o Iron Dome. O Iron Dome é um sistema de mísseis de Israel que seria capaz de impedir que qualquer míssil vindo de Hezbollah, de Cisjordânia, de Hamas possa atingir o país mesmo de perto. É um sistema de mísseis de curta distância, de defesa, muito eficiente. Acontece que o quê? É muito eficiente, mas ele não é perfeito. E basicamente o que os iranianos descobriram em 2024, 2025, em 2025 na verdade, é que é possível ultrapassar essa barreira. Basta você mandar uma quantidade de ataques grande o suficiente que você sobrecarrega o sistema de defesa. O sistema de defesa ele precisa pelo menos um míssil para derrotar um outro míssil. Se você manda um monte de míssil junto com um monte de drone, que são mais difíceis ainda de acertar, você sobrecarrega o sistema de defesa, o inimigo vai conseguir derrotar a maior parte dos mísseis que você enviar, mas uma parte vai atingir. E o que eles fizeram no ano passado foi justamente descobrir quantos mísseis eles precisavam mandar para poder atingir Israel. Então você vê, eles atingiram ano passado uns 3, 5 mísseis, sabe? Os outros foram todos derrubados. Esse ano, no conflito, eles já foram capazes de atingir dezenas de alvos, dezenas de mísseis, talvez centenas. Não temos essa informação disso. Por quê? Porque eles aprenderam quantos mísseis e quantos drones, quantos mísseis eles precisam lançar para sobrecarregar a defesa de Israel. E aí chegamos nos dias atuais, que é 2026, para os que não são anglo-hablantes. Donald Trump, ele recentemente realizou uma operação contra a Venezuela, que de certa forma parece muito com a situação do Irã, se você olha de uma perspectiva amadora, sem querer ofender. Mas é no sentido de que é um país ditatorial, que tem uma guarda revolucionária também,
e que é um país dependente de petróleo, com uma geografia complicada de ocupar, porque é uma geografia muito montanhosa, com uma parte litorânea curta, que é onde está todo o petróleo. Então, muita gente debateu no passado como é que o Trump ia resolver a questão da Venezuela sem invadir a Venezuela com tropas, porque a Venezuela é um país muito complicado de invadir. Querendo ou não, eles não venceriam os Estados Unidos no sentido de conseguir atacar Washington, mas eles poderiam dar muito trabalho numa ocupação. E o Trump matutou a cabeça dele até chegar na conclusão de que ele iria sequestrar o Nicolás Maduro. Então eles basicamente fizeram um cerco com embarcações de guerra durante meses, explodiram alguns barcos que estavam no mar, falando que eram barcos terroristas, sem ter o trabalho de investigar se era mesmo ou não, mas por uma questão de intimidação. E eventualmente fizeram um acordo com a oposição do país, em que eles sequestraram o Maduro, abduziram ele, levaram para Nova York para poder julgar ele, para poder condenar ele. E basicamente o novo governo que assumiu, que é basicamente a vice do Maduro, concordou que iria abrir a economia venezuelana para os investimentos americanos. E isso foi uma vitória, na perspectiva do Trump. Ele conseguiu, inclusive, vender isso para o público dele eleitoral como uma vitória. Tá vendo como eu não sou o cara das guerras? Eu sou o cara que encerra guerras e quando vai fazer uma intervenção, faz uma intervenção rápida e limpa. Então isso deu muita confiança para o Trump. E eu acho que esse foi um fator que pesou muito nesse conflito com o Irã, porque com o conflito do Irã, basicamente ele tentou repetir o modus operandi. Ele mandou embarcações para o Irã, para o litoral do Estreito do Golfo, né? E ficou ameaçando, dizendo que, olha, se você não nos entregar todo o urânio, não encerrar o seu programa de mísseis, não ceder todas as nossas demandas, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com Maduro, vamos pegar o seu líder e vamos matar ele. Ou então vamos sequestrar ele. E o problema é que isso é muito menos viável no Irã do que na Venezuela. Para começar, Maduro estava em Caracas. Caracas é uma cidade, é a capital da Venezuela, que fica no litoral. Ou seja, se você está querendo atacar um país pelo litoral, uma cidade litorânea como o Rio de Janeiro é um alvo perfeito. Agora, uma cidade que está no interior do país, após camadas de montanhas, como Brasília, é uma cidade muito mais difícil de você poder invadir, conquistar e fazer um ataque direto. E o Irã ele teve essa sagacidade há umas centenas de anos, né, de transferir a capital para Teherã, que fica aqui, no interior do Irã. Então, enquanto os navios americanos estão aqui, o Ayatollah está cá. Não dá para você mandar uma equipe secreta invadir o país, sequestrar o cara numa ação meio hollywoodiana, levar para Washington e julgar. Então, meio que ele estava um pouco de mãos atadas, porque a alternativa que os Estados Unidos tinham para poder forçar o Irã a aceitar as suas sugestões eram duas. A primeira, ameaçar, sabe? O velho blefe, ou você faz o que eu quero ou eu vou destruir você. E a segunda era cumprir o blefe, atacar de fato. E basicamente os iranianos não queriam que os americanos atacassem, porque se os americanos atacassem eles seriam obrigados a iniciar a guerra que está acontecendo. E isso é uma guerra muito danosa para o Irã. Pensa que eles também estão tendo as suas bases militares atacadas, estão tendo seus aliados no Líbano e no Iêmen sendo ameaçados, eles estão tendo seus postos de petróleo sendo queimados, eles estão tendo a sua infraestrutura energética e de água sendo ameaçada também, além de pessoas morrendo em combates e chuva de mísseis na sua cabeça todo dia. Então isso não é uma coisa que o Irã queria. Mas o Irã colocou na mesa que o quê? Que se os americanos resolvessem atacar, eles estavam dispostos a ir até o final. Que é a mesma coisa que a Venezuela falou. Só que a diferença é que o quê? É que o Trump tem uma situação mais difícil com o Irã do que ele tinha com a Venezuela. Os generais americanos todos alertaram o Trump e alertaram a própria mídia de que essa era uma guerra que não fazia sentido. Era uma guerra que não era vencível. Porque para você tomar um país, você tem que invadir ele por tropas. E é completamente inviável você invadir o Irã por tropas, porque por aqui você tem uma camada de montanhas, aí você tem um vale, depois outra camada de montanhas, aí outro vale, aí um deserto, aqui outro deserto, e aqui está a capital, que é onde está a maior parte da economia iraniana, a maior parte da produção bélica industrial iraniana, que manda tudo para cá. Então, se você pega as suas tropas e você consegue passar desse desafio,
você tem esse outro desafio, que vai ser ainda mais difícil, e esse outro desafio que é ainda mais difícil. E quando você tiver aqui, a linha de abastecimento das suas, sei lá, 500 mil tropas que você precisou mandar, talvez 100 mil tropas, está muito longa. Então é muito caro você abastecer essas tropas. Você tem que abastecer com aviões, você tem que abastecer com paraquedas, tudo isso muito vulnerável a ataques de drones. E, mas eles podem destruir os drones que tem nessa região. Meu amigo, eles podem fabricar milhares de drones por dia, semana. Aqui, botar em um caminhão, não precisa ser muita coisa. Você bota uma centena de drones em um caminhão, leva ele de carro até aqui, ó, solta o caminhão, pronto. É muito vulnerável. E os iranianos sabem disso. Então, quando os americanos se os americanos fizessem esse ataque, o Irã, ele não quer essa guerra, porque ela é ruim para eles, mas eles sabem que se eles forem ter uma guerra, eles querem que os americanos invadam. Porque eles não têm condições de vencer os Estados Unidos em poder aéreo. Tanto que a marinha deles já foi, nem marítimo, a marinha deles já foi destruída, a força aérea deles já está muito prejudicada, mas eles conseguem vencer no sistema de mísseis e de drones, que é o que eles investiram justamente, porque você consegue ter bases de mísseis por todo esse país, sabe? Você não precisa ter uma base de míssil aqui gigantesca, você pode ter várias pequenas. Então, se o seu inimigo identifica uma e destrói ela, você tem outra dezena para poder substituir. E os drones, como eu falei, você bota em um caminhão, você lança de onde você quiser. Então, é um conflito muito difícil, que os americanos, para conseguir vencer isso, teriam que mandar muitas tropas, ter muitas baixas e gastar muito dinheiro. E é tudo que o Trump não pode fazer agora. Porque se ele já é o presidente da paz, se ele começou uma guerra que vai fazer americanos morrerem em grande quantidade e as contas públicas ficarem no vermelho por margens grandes, e vão ficar no vermelho por margens grandes, se eu não me engano, só nas primeiras semanas de conflito foi 10 bilhões de dólares. 10 bilhões pode parecer pouco no orçamento americano, mas pensa que isso aí é em alguns dias. E nem está na parte mais cara do conflito ainda. Então, não havia por que o Trump fazer esse ataque. É isso que os generais americanos estavam alertando. De que se o governo americano fizesse esse ataque, ele teria que ir até o final ou sair humilhado. E se eles fossem até o final, eles não teriam um final muito feliz. Teria uma outra humilhação como tiveram no Afeganistão, que ficaram lá 10 anos, assim que saíram, o governo que eles colocaram caiu. Ou seja, foi uma guerra caríssima e à toa. Contudo, a inteligência israelense, o Mossad, ele é especializado em espionagem tanto digital quanto presencial. Então, basicamente, você tem hackers ligados ao Mossad, e isso não é só o Mossad não, gente. Tem hacker brasileiro, tem hacker americano, hacker russo fazendo isso para todos os países. Mas o Mossad ele é especialmente conhecido pela sua eficiência, né? Então o Mossad ele tem capacidade de espionar os seus inimigos e de infiltrar agentes. Você não precisa infiltrar um judeu lá dentro, você pode infiltrar um azeri, você pode infiltrar um árabe separatista, você pode infiltrar um baluque, você pode infiltrar um iraniano xiita monarquista, que é contra o regime do Ayatollah. Porque não são grupos homogêneos de pessoas, sabe? Todo lugar tem diversidade. Nunca acredite que todo mundo de um lugar pensa igual. Todo mundo é diferente entre si. As opiniões públicas, elas são meio que o resultado da soma de tudo, sabe? Dos vetores de tudo. Mas não quer dizer que todo mundo pensa como opinião pública. Eu acho que ninguém pensa exatamente como opinião pública. Todo mundo tem sua opinião própria. A gente só pensa como opinião pública quando a gente não tem opinião. Então o Mossad conseguiu infiltrar um agente no Irã, que é um agente na guarda do Ayatollah, Khamenei. E ele chegou para os americanos e falou a seguinte proposta: Trump, nós temos uma pessoa infiltrada com o Khamenei, sabemos onde ele está e podemos matar ele, bombardear ele. Essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. O Irã está passando por uma crise econômica, está passando por uma crise hídrica por falta de chuva, está tendo que enfrentar manifestações que, deixar claro, o número estimado das mortes das manifestações que tiveram esse ano foram 30 mil. 30 mil não é morte de manifestação, isso é uma guerra civil.
o início de uma pelo menos. Então você pode ter certeza que houve confrontos armados, ou seja, estavam já havendo, como fala, movimentações no Irã para poder favorecer esse projeto de desmantelação do país, de separatismo aqui, separatismo aqui, separatismo aqui, separatismo ali e monarquismo aqui. Então havia esse projeto em prática e os israelenses falaram, essa é uma oportunidade de ouro, nós não sabemos quanto tempo o nosso cara vai estar lá, nós podemos matar o Ayatollah, isso vai causar uma crise política que em meio a essa crise econômica, hídrica e civil, o regime vai ruir. E aí Trump, você tem duas opções. Ou você vai com a gente, ataca junto com a gente, pode até ser você mesmo atacar, ser a pessoa que puxou o gatilho que derrotou o Ayatollah. E você se torna um herói, porque no dia seguinte o regime vai ruir e você vai ser o cara que derrotou o Irã. E você vai ser um herói não só para os israelenses, mas para os americanos e para o mundo inteiro. Ou você se acovarda, não ataca, continua negociando, sua negociação infinita aí com o Irã que não dá em lugar nenhum, e deixa que a gente faz isso. A gente fica com os louros do ataque, a gente fica com os louros de ter derrotado o Ayatollah e derrotado o Irã, e você vai ser visto como o cara covarde que não fez nada. Trump, levado pelo otimismo dele com a guerra com a vitória contra a Venezuela e pela influência dos lobbies israelense, mas também emiradense, não esqueçam dos emiradenses, resolveu fazer o ataque, mesmo com oposição dos sauditas, porque os sauditas sabiam que essa guerra ia sobrar para eles. Mas então eles resolvem fazer esse ataque e bombardeiam, matando o Ayatollah. Qual foi o grande problema, né? Vou mandar bombardear aqui. O grande problema é que, diferente da Venezuela, em que havia uma ditadura personalista, em que você tinha um grande líder, que é quem mandava, mas a parte mais ideológica dos valores da revolução estava muito subjetiva, então você conseguia colocar um líder substituto para te ajudar. O Irã é um país muito mais estruturado politicamente, como eu falei. Eles têm um Ayatollah, que é o líder supremo, mas ele é um líder mais legislativo. Você tem o presidente, você tem o chefe de polícia, você tem chefes militares, você tem toda uma cadeia hierárquica que está acostumada a ser sabotada. Quando eu digo sabotada, é ter os seus chefes assassinados, ou seja, é uma cadeia hierárquica que está acostumada já a fazer substituições de última hora. E o xiismo, o islamismo xiita, ele é um islã que valoriza muito o martírio, porque basicamente a principal diferença entre o xiismo e o sunismo é que os xiitas acreditavam que Ali, o sobrinho de Maomé, deveria ser o califa, o representante do Islã. E ele teve seu cargo roubado pelos usurpadores, digamos, né? São sunitas. E aí, no caso, ele teria morrido lutando por isso. Então você teve aí ele seria o primeiro imã, você teve o segundo imã, o terceiro imã, até que se chegou em um imã que desapareceu. E basicamente todos os imãs são vistos como mártires, pessoas que morreram lutando para restaurar o islamismo, a fé original, né? Algo nesse sentido. Então o xiismo valoriza muito o martírio. Então quando você assassinou o Khamenei, o que você fez foi pegar um líder de 88 anos, que estava com câncer de próstata, bem próximo de morrer, querendo colocar o seu filho para assumir o cargo, só que sem poder fazer isso porque a população iraniana via isso como uma ação meio monarquista, né, de você passar o cargo para o filho, então era mal visto. Você tinha protestos em todo o país, você tinha um país com a economia colapsando. Mas quando você mata o Khamenei, junto da sua esposa e dos seus filhos, dos seus netos, você transformou ele num mártir. Então ele deixou de ser um líder decrépito, fraco, tendo o poder esvaído pelas mãos, e se tornou uma pessoa que morreu pela causa. E isso não só tornou ele uma pessoa poderosa, como tornou o filho dele uma pessoa muito poderosa, porque agora o filho dele não era apenas o filho do chefe, ele era o cara que teve o pai morto. O pai morreu pela revolução. Então, se eles queriam dar um recado para os Estados Unidos de que eles estão dispostos a lutar até o final, eles deram esse recado elegendo o filho do Khamenei, que foi o que eles fizeram eventualmente. E qual que é o outro grande problema? Você tinha no Irã muitos conflitos internos, né?
muitas regiões que estavam divididas, brigando entre si. Só que você fazendo isso, você tornou o país homogêneo. Porque agora, quem estava irritado com o regime dos Ayatollah, querendo o fim do regime do Ayatollah, já teve provavelmente uns 2 amigos de infância e uns 3 parentes que morreram em bombardeios. Ou pelo menos, se não teve um parente próximo, um amigo próximo, tem um amigo de amigo que morreu. Então, se você no primeiro dia você teve iranianos que comemoraram, nossa, finalmente uma mudança. Finalmente derrubaram esse cara que está no poder há décadas e suprime o nosso país, reprime a gente com autocracia, e agora a gente talvez tenha uma esperança de mudar de regime, sair dessa realidade parada, dessa realidade estática. Só que depois do segundo dia de bombardeio, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, depois de 7 noites sem conseguir dormir bem, porque tem bomba explodindo perto da sua cidade, você acordar com o céu de dia preto, porque bombardearam uma estação de petróleo perto de Teherã, e o céu ficou preto em fuligem, choveu chuva preta, você começa a perceber que aquelas pessoas não estão ali para te libertar, os que estão atacando o regime iraniano. Você percebe que as pessoas estão ali para destruir o seu país. Então você cria um sentimento de homogeneidade, o mesmo sentimento que teve na guerra com o Iraque. Então, o que eles estão fazendo na realidade é pegar o Irã, que era um país quebrado e desunido, e transformando ele numa rocha. Muito mais difícil de ser derrotado agora do que ele era antes, quando ele estava apenas caindo sozinho. E qual que é a estratégia do Irã? Então, por que ele está atacando os países do Golfo? Todos esses pontos roxinhos aqui, eu acho que dá para ver, são bases americanas, bases militares americanas do Oriente Médio. Logo, se os americanos quiserem invadir o Irã, fazer ataques contra o Irã, eles têm que fazer esses ataques ou daqui, ou dos seus navios que estão no mar, correto? Afinal, você não consegue fazer um ataque contra o Irã vindo do continente americano. Talvez você conseguisse vir da Europa, mas muito mais longe, muito mais difícil. Então, basicamente, o que os iranianos estão fazendo, atacando as bases americanas, é diminuindo a capacidade que os americanos têm de bombardear o Irã, ou de atacar, fazer uma invasão até mesmo por terra. E além disso, eles estão mostrando para os países do Golfo que, olha, vocês botarem esse monte de base americana dentro dos seus países para manter vocês protegidos contra mim e contra talvez Israel, mas olha, ano passado Israel está com um míssil no Catar para matar um membro do Hamas que estava no Catar. Os americanos não te protegeram. Esse ano eu estou atacando as bases americanas que estariam te protegendo, elas não estão sendo capazes de se defender. Tá vendo como esses americanos não são capazes de te dar proteção? Então, basicamente, a consequência dessa guerra, que principalmente está servindo para mostrar para os países árabes, os americanos não são confiáveis. Não é nem que eles não são confiáveis, que eles não cumprem as palavras, eles são capazes de cumprir essa palavra. Outra coisa que isso está acontecendo, está fazendo, é o quê? Botando mais, permitindo que eles tenham mais facilidade de fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, né, que é o que foi feito em 2026, o estreito nessa parte mais curta tem 30 quilômetros, muito curto, e que trava, se eu não me engano, 1/5 a 1/4 do petróleo mundial. E se esse petróleo não sai daqui, e se as estações de petróleo estão começando a pegar fogo sobre o ataque de mísseis, elas estão sendo desligadas. Se elas estão sendo desligadas para não pegar fogo, elas não estão produzindo e demora meses para voltar a produzir. Então, não só o preço do petróleo vai ficar mais caro porque o petróleo não está saindo agora. Ele vai ficar mais caro porque ele não está sendo produzido. A oferta não vai acompanhar a demanda mais. Então, você vai ter o preço do petróleo explodindo nos próximos meses. O Irã, que vende petróleo, naturalmente ele vende pelo mar, a maior parte dele, né? Mas também vende um pouco por terra. Naturalmente eles não são idiotas, mas a maior parte é por mar por questões logísticas, né? Ele está se beneficiando desse subida no preço do petróleo. E não só isso, como agora ele está colocando uma outra carta na mesa. Ele está falando que o quê? Olha,
Os países árabes só vendem petróleo em dólar. Sim, eles só vendem em dólar por um acordo comercial que eles fizeram com os Estados Unidos, principalmente na década de 70. Eu não vou permitir que nenhum barril de petróleo, navio carregando petróleo, passe pelo Estreito de Hormuz para querer negociar com os Estados Unidos e com seus aliados. Agora, navios de petróleo só vão sair daqui se eles forem ser negociados em yuan, que é a moeda chinesa. Em outras palavras, o preço do petróleo vai explodir, o dólar vai desvalorizar, porque as pessoas vão passar a demandar menos dólar. Os Estados Unidos vai ser visto como uma potência mais fraca do que eles eram vistos anteriormente, porque os países do Golfo antes se sentiam intocáveis, agora eles foram muito mais do que tocados. E o Irã vai atacar Israel, porque afinal foi Israel quem atacou o Irã inicialmente, os Estados Unidos eles têm que retaliar Israel. E a consequência disso é que o quê? É que o Trump ele vai ter que novamente fazer uma escolha de Minerva. Igual ele teve que escolher entre atacar o Ayatollah e se tornar um herói, ou não atacar e ser um covarde, ele escolheu atacar e se tornou um idiota. Ele vai ter que escolher entre invadir o Irã, mandar aqui o seu naviozinho para cá, ou então para cá, tomar essa região aqui, vai tentar invadir o Irã por terra, e forçar Teherã a cessar seus ataques, a desistir, ou ir embora, declarar vitória, não tendo tido nenhuma vitória, na realidade tendo vários prejuízos, e ir para casa, sendo visto como um covarde, mas pelo menos reduzindo os danos que eles vão sofrer. O problema é que isso não vai acontecer, porque o Trump está sendo incentivado tanto pelo lobby israelense quanto pelo lobby emiradense, né, a fazer essa invasão por terra. Os Emirados Árabes Unidos sabem que agora que os Estados Unidos, que eram os seus protetores, não são mais vistos como capazes de os proteger, o capital internacional vai acabar querendo fugir de Dubai. Como é que eu vou deixar meu dinheiro em um país que pode ser atacado pelo Irã a qualquer momento? Então, os Emirados Árabes, se o Irã sair como vencedor deste conflito, como uma potência vencedora que expulsou os americanos e possivelmente conseguiu se livrar das sanções econômicas, voltamos para o problema do Irã grande do Oriente Médio, né? O Irã vai ser o país que vai ter que garantir a segurança dos países do Golfo, porque ele é o país mais forte da região agora. Os americanos vão provavelmente ficar com uma opinião pública muito anti-Oriente Médio, vão querer tirar suas tropas de vez, possivelmente. E eu não digo isso em um ano, mas talvez em 10, 20 anos, sabe? Então os Emirados Árabes não querem se tornar vassalos do Irã, então eles querem que os Estados Unidos invadam o Irã e causem o máximo de dano possível no país, com a esperança do Irã se fragmentar e falir, mesmo que os americanos morram no processo. E os israelenses querem a mesma coisa. Os israelenses querem que os Estados Unidos invadam o Irã para garantir que o Irã seja destruído de alguma forma, para que não haja oposição no Oriente Médio que impeça Israel de ser a potência dominante na região. E como que eles podem conseguir se tornar a potência dominante na região? Vamos deixar isso aqui mais limpo. Israel está nessa região. Para você invadir o Irã por terra, você tem que vir ou pelo Paquistão, que não vai dar certo, é um país que está em guerra, e também entraria por um deserto, não é um lugar ideal para passar por com tanques nem com tropas. Então você tem que vir pelos vales. Então você pode embarcar suas tropas aqui após o Estreito de Hormuz, né, que o estreito está aqui. Após o Estreito de Hormuz e invadindo aqui essa região, um caminho pelos vales, um caminho muito mais longo. Você pode tentar invadir o Estreito de Hormuz com tropas, dominar essa região, que é o que os americanos já anunciaram que querem fazer, que é a principal região exportadora de petróleo do Irã, né? Eles querem dominar a ilha que existe nessa região, e aí aqui seria um ponto de partida para uma invasão por terra também, um pouco mais curta que essa, mas sob o risco de ser atacado pelos mísseis iranianos mais facilmente. E a outra opção
Vir por meio do Azerbaijão, do Kurdistão, né? Que aí é uma coisa que dependeria desses grupos separatistas terem sucesso. O que, como acabaram de ter meio que uma mini guerra civil no Irã, que morreram 30 mil de pessoas que provavelmente eram dessas milícias, não estão muito bem preparados para esse conflito, infelizmente. Infelizmente para eles. E então o que acontece? O que vai sobrar para Israel fazer? Israel, vendo os americanos entrarem com tropas dentro do Irã e sendo massacrados, vão ter que mandar tropas para ajudar, naturalmente, afinal eles são os principais apoiadores dos Estados Unidos nesse conflito. Só que você não pode mandar as tropas israelenses pelo mar, porque se você vier por aqui, pelo canal de Suez você passa até, você não consegue passar pelos Houthis, que controlam o estreito de Bab el-Mandeb, nem vir até aqui com segurança, a não ser que você vai invadir novamente por aqui. Então o que eles vão ter que fazer, eles vão ser obrigados a fazer um ataque por terra contra o Irã. E por que isso é problemático? Porque entre Israel e o Irã temos a Síria, o Iraque e o Líbano. E atualmente Israel já ocupou o sul do Líbano, está terminando de ocupar o resto do país, e o sul da Síria. Para poder chegar até o Irã, eles precisam ocupar agora ou a parte norte da Síria e fazer a rota pelos rios, ultrapassando o Iraque, ou por meio do caminho da Cisjordânia, que também tem uma rota, e chegar até o Irã. Independente do que eles façam, eles vão ter que passar por territórios que não são deles. E, naturalmente, para você poder fazer uma coisa tão importante quanto salvar os Estados Unidos, não vai ser alguns países falidos, dominados por milícias, que vão te impedir. Então, Israel vai ter a justificativa para iniciar uma ocupação militar nessa região, entre Israel e o Irã, com uma forma de garantir, primeiramente, uma linha de abastecimento para as tropas americanas, né? Se não tem que mandar um navio com tropas lançando de avião por aqui, muito mais fácil você puder mandar por aqui. Também é difícil, mas muito mais fácil você mandar por ali. Você pode então fazer uma linha de abastecimento mais eficiente e fazer uma linha de reforços. Naturalmente, é muito provável que isso seja insuficiente para derrotar o Irã. Por que razões? Eles têm apoio dos russos, têm apoio dos chineses, eles estão unificados atualmente. A oposição está completamente fragilizada, em grande parte por conta do próprio regime iraniano que fragilizou anteriormente, mas até mesmo pelas ações de sabotagem dos Estados Unidos e Israel. E acontece que o quê? O Trump vai ser obrigado a admitir derrota quando as suas tropas forem derrotadas no Irã. Provavelmente vai fazer algum acordo de saída em que ele retira as sanções, o Irã permite retirar as tropas, vai todo mundo para casa, alguma coisa nesse gênero. Mas o problema é que o que é? Que Israel vai ter toda essa região aqui ocupada militarmente. E aí me diga uma coisa, para quem aqui está um pouco mais habituado com o discurso israelense com relação a ocupações de segurança. Alguma vez na história os israelenses desocuparam uma região que eles ocuparam temporariamente para poder se proteger? Sim. A Península de Sinai. Tem que ser justo. Eles ocuparam essa região e depois devolveram para o Egito. Mas é muito improvável que eles aceitem que essa região seja devolvida. Principalmente porque o Irã vai estar mais forte atualmente. Então a tendência é que eles transformem toda essa região da Síria e do Iraque em um sistema administrativo parecido com o que é a Palestina hoje em dia, em que você dá direitos limitados à população local, direitos de circulação limitados também, e você passa a construir colônias israelenses entre as cidades árabes. E aí isso permitiria que o quê? Apesar do Irã ficar mais forte nos próximos 10 anos, caso ele vença a guerra, e consiga com isso se livrar das sanções econômicas, Israel vai ficar muito mais forte também, porque eles vão ter acesso não apenas a uma população, a um território e uma população muito maior, como eles vão ter acesso ao petróleo do Oriente Médio, na Mesopotâmia.
E aí é nesse momento em que Israel vai estar consolidando o seu poder nessa região, em que eles vão finalmente construir o terceiro templo, destruindo a mesquita de Al-Aqsa. E por que eles vão fazer isso? Porque é necessário, para que a escatologia judaica se concretize, que isso seja feito. E uma das profecias é justamente que quando Israel for reunificado na grande Israel, né, que eles forem ser liderados por um grande líder, esse templo será reconstruído. E quando eles fizerem isso, isso pode ser tanto durante o fim do conflito do Irã, quanto daqui a alguns anos, depende de quanto tempo esse conflito vai durar. Quando eles fizerem isso, todos os países árabes vão ser obrigados a atacar Israel, igual na guerra de Yom Kippur. Então você vai ter o Egito atacando Israel, você vai ter os sauditas atacando Israel, você vai ter a Turquia atacando Israel, você vai ter o Irã atacando Israel. E quando esse ataque avassalador acontecer, os israelenses vão usar armas nucleares assim para defender, de forma defensiva, e vão ganhar o conflito e se tornar uma potência hegemônica na região. Provavelmente o antissemitismo no mundo inteiro vai aumentar muito, igual está aumentando, e a tendência, por consequência desse aumento do antissemitismo no mundo, também vai ser a consequência de mais judeus espalhados pelo mundo voltarem a morar, se mudarem para Israel. Alguns voltarem, outros se mudarem pela primeira vez, porque nem todos os judeus nasceram em Israel. E nisso eles vão conseguir ter um aumento populacional que vai ajudar eles a ter uma elite capaz de gerenciar esse país gigantesco. Isso vai acontecer? Não sei. Eu estou falando o que me parece ser a estratégia. A estratégia dos Emirados Árabes Unidos é parecida. A ideia deles é que Israel realmente se torne uma potência hegemônica no norte da Arábia e que os Emirados se tornem a potência hegemônica no Golfo. Possivelmente, talvez até mesmo em toda a Península Arábica. Assim, eles podem ser, digamos assim, uma potência aliada a Israel, com uma predominância no mundo islâmico e poderia ser uma predominância no mundo judaico. E como que vai ser depois o futuro depois disso, eu não tenho ideia. Deixar claro que tudo que eu falei aqui para vocês é um cenário, ou seja, uma possibilidade do que pode vir a acontecer. O anterior que eu falei sobre o que já aconteceu é uma interpretação minha. Eu não tenho acesso a informações privilegiadas, não tenho acesso a inspirações divinas que me contaram isso. É apenas as conclusões que eu cheguei com base no que eu li, e no que eu assisti e no que eu estudei. E eu posso estar completamente errado e sinceramente eu espero que eu esteja. E é importante entender também que este ser o plano, se este for o plano, não quer dizer que esse é o plano de todo mundo. Esse não é o plano dos iranianos, e esse não é o plano dos turcos, por exemplo, e esse não é o plano de todos os judeus. Esse é o plano de um grupo sionista, aceleracionista, né, que são pessoas que buscam acelerar o apocalipse, né, que é trazer, e acelerar o apocalipse significa trazer o céu à terra, né, basicamente isso, tentando cumprir profecias, né, e se dedicam a isso. E aí o que acontece? Você precisa que todos os bilionários judeus queiram que o mundo vire isso para isso se tornar realidade? Não. Você só precisa que os bilionários motivados o suficientes a gastar o seu dinheiro façam isso. Porque se eu sou um bilionário e eu não gasto meu dinheiro com isso, eu gasto com entretenimento, meu poder político é praticamente nulo. Eu não vou influenciar decisões do meu país. Mas se eu sou uma pessoa que acredita nisso ideologicamente e eu estou trabalhando junto com outras pessoas em busca desse mesmo meio e financiando políticos ao redor do planeta para conseguir isso, eu posso não conseguir manipular o mundo ao meu desejo, mas eu consigo empurrar ele lentamente em direção ao que eu quero. E é assim que esses grupos
ultra-fundamentalistas alcançam seus objetivos. Vamos lembrar que o Irã também é um país governado por fundamentalistas. A visão do Irã é que, de escatologia, né, para o fim do mundo, é que o quê? É que em algum momento o último imã, né, que é o último representante de Maomé na Terra, vai voltar dos céus e vai liderar o Irã e todos os muçulmanos do mundo em direção a um mundo de prosperidade, de julgamento final, igual os judeus acreditam que o Messias, quando eles completarem esse processo todo, vai vir ao mundo, vai liderar Israel em direção a um mundo de prosperidade, igual os cristãos acreditam que quando isso acontecer, quem vai na verdade estar liderando Israel vai ser o anticristo, e isso vai causar o retorno de Jesus à Terra. Pode parecer loucura, mas acho que um bom exemplo de que há pessoas que acreditam nisso é que você pode ver no Polymarket, que é uma página de apostas digital, né? E há pessoas apostando que Jesus está para voltar para a Terra. Olha só que loucura. Pessoas colocando milhares a milhões de dólares nesse negócio. E ter pessoas que votam sim nisso, acreditando que isso está para acontecer, já demonstra que tem maluco o suficiente acreditando que isso é verdade. E a questão é, você não precisa de ter milhares de malucos para fazer isso. Algumas centenas são suficientes. Afinal, a gente tem uma centena de deputados, não é mesmo? No mundo chega a milhares, né? Mas... Bom, resumindo, eu acredito que os Estados Unidos vão fazer uma invasão por terra. Primeiro eles vão tentar invadir por meio dessa rota. Eles já anunciaram que querem tomar essa ilha, provavelmente vai ser a primeira rota de invasão. Depois eles vão ter problemas, vão precisar da ajuda de Israel. Israel vai fazer essa ocupação militar. E provavelmente até Israel terminar a ocupação militar, eles nem devem chegar a mandar tropas. Provavelmente as tropas americanas vão recuar antes disso. Provavelmente o papel de Israel aqui vai ser apenas criar uma rota de suprimento, uma rota de abastecimento para as tropas americanas e uma rota de abastecimento para aviões também fazer apoio aéreo. Então, conforme esse conflito for acabando, os americanos forem saindo do conflito, o Irã vai sair como um vitorioso. Se o país não ruir antes, né, tem sempre essa possibilidade, mas os bombardeios que estão acontecendo, eles tendem a fortalecer o Irã, em vez de enfraquecer ele, né, como uma unidade, e tende a dar motivação para a população defender o seu governo. E, basicamente, não serão utilizadas armas nucleares até que Israel faça a construção do mosteiro de Al-Aqsa e seja atacado por todos os países islâmicos ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, eles tenham que usar armas nucleares para poder vencer a guerra. Assim como nas escrituras apocalípticas fala que os judeus vão criar esse país próspero, que vai ser tipo a luz que ilumina o mundo, vão construir o terceiro templo, e aí vai ter a guerra que todos os ímpios do mundo vão se juntar para atacar Israel, e Deus vai fazer uma onda de fogo, um raio de fogo surgir dos céus e queimar os inimigos. Eu acho que está bem descrito qual que é a simbologia de uma bola de fogo que vem dos céus e mata seus inimigos para um país que tem armas nucleares. Para quem não sabe, é bem provável que Israel tenha armas nucleares. E o Irã não tem, porque eles não chegaram a conseguir desenvolver isso. Dúvidas nos comentários.